Estamos de volta, 11 horas e 28 minutos da manhã desta terça-feira 13 de setembro de 2022. Faltam 19 dias para a eleição de 2 de outubro e nós vamos dar prosseguimento hoje com as sabatinas com os candidatos a governador do Piauí. É o Grupo Meio Norte nas eleições 2022. As sabatinas estão sendo realizadas por mim, Arimatea Carvalho, e pelo editor de política do jornal Meio Norte, também comentarista aqui da Rádio Jornal, da TV Jornal e do Canal 7, jornalista Franci Teixeira. Ontem nós entrevistamos a candidata Madalena Nunes, do PSOL, e hoje nós vamos entrevistar o candidato a governador do PSTU, Geraldo Carvalho. Ele terá 30 minutos para responder aos questionamentos e o cronômetro vai começar a contar a partir do início da primeira resposta dele. A gente já agradece a disponibilidade do candidato de vir conversar com os nossos ouvintes e telespectadores. Seja bem-vindo, candidato Geraldo Carvalho. A minha pergunta é a seguinte: hoje o Brasil sofre por ter voltado ao mapa da fome. O número de pessoas que não sabe o que vai comer na refeição seguinte aumentou. É a tal da insegurança alimentar, que é fome mesmo, é não saber se vai ter alimento na refeição seguinte. É um problema nacional, mas como governador, o senhor se debruçaria sobre esta carestia do preço dos alimentos, sobre essa falta de alimentos? De que maneira? O senhor incluiu isso no seu programa de governo? Bom dia. Bom dia, Arimatea, bom dia, Franci, bom dia a todas as pessoas que estão aqui e também as que nos acompanham de onde estão. Obrigado pela oportunidade, é importante o debate, né, a sequência dos debates com os diversos candidatos, para que a gente possa, e a classe trabalhadora, a população como um todo, possa ter a oportunidade de conhecer as propostas, o perfil, né, e aquilo que de fato está mais adequado com a sua expectativa em relação à solução dos problemas enfrentados pela população do Estado. Nós partimos da compreensão de que o Piauí vive uma tragédia social, né? Não só a fome, mas o desemprego, a violência, né? E a falta de assistência do Estado, a ausência do Estado nas diversas áreas sociais. Então, a nossa política, o nosso programa para enfrentar o problema da fome é a produção de alimentos, o investimento do Estado na produção maciça de alimentos através da agricultura familiar. Sem isso, não tem como enfrentar esse problema e também a questão da carestia que você se refere, né? É preciso porque hoje nós temos uma carga tributária que pesa sobre o consumo, portanto pesa sobre a classe trabalhadora e que é leve em relação aos ricos, em relação à riqueza, em relação às fortunas. Então é preciso que haja uma inversão, que haja uma reforma tributária no sentido de que ela seja progressiva, paga menos imposto quem tem menos renda, quem tem menor renda, e até alivia algumas faixas da população, né? E paga mais imposto quem tem riqueza, quem tem fortuna, né? E hoje isso é o contrário, no Piauí e no Brasil. Então é por isso que nós dizemos, inclusive, para resolver certos problemas estruturais enfrentados pela classe trabalhadora. Aliás, quando eu digo classe trabalhadora, eu estou me referindo a quem está da metade da pirâmide social para baixo, porque hoje o processo é de concentração enorme de riqueza lá no topo da pirâmide, né, e aumento do número de pobres
aqui na base da pirâmide, né, da metade da pirâmide para baixo. Inclui os trabalhadores, empregados, desempregados, subempregados, inclui os aposentados, inclui o microempreendedor, o pequeno empresário, o pequeno comerciante, o bodegueiro de um modo geral. Então nós dizemos, é preciso que essa faixa da população construa um programa que possa enfrentar a curto e médio prazo essa situação de crise social, para que a gente possa construir, no médio e longo prazo, uma outra perspectiva de sociedade. Uma sociedade sem fome, uma sociedade sem o desemprego, não é? E sem a violência que nós temos hoje. Candidato, em relação ao agronegócio, aproveitando inclusive essa pergunta e questionamento que o Arimateia fez. Aqui no Piauí, por exemplo, em 2020, o crescimento do agro foi de cerca de 21%. Vem obtendo um crescimento bem consolidado nos últimos anos. Como o agronegócio se inseriria em um governo Geraldo Carvalho? Olha, Francis, é preciso perguntar em que esse crescimento do agronegócio se refletiu no bem-estar da população, em benefício da população. Esse crescimento do agronegócio, é verdade, há um crescimento porque há um avanço do agronegócio sobre as terras do Piauí. E é bom que se diga que 50% das terras do agronegócio já estão imprestáveis, né? Já não prestam mais para nada, absolutamente nada. Então avança o agronegócio, a produção de soja, de milho, de algodão, de eucalipto, mas avança a destruição ambiental. E avança também a expulsão das comunidades camponesas, das comunidades quilombolas, das populações tradicionais indígenas, da sua terra, do seu território. E isso se reflete na tragédia social que nós estamos dizendo, né? Quer dizer, até recentemente se dizia o seguinte, que Piauí é a última fronteira agrícola. Uma ignorância absurda, porque significa que o agronegócio já destruiu parte das terras do sudeste e do centro-oeste e avança sobre aquelas terras menos agredidas e utilizadas pelo agronegócio, como é o caso do Piauí, como é o caso da Amazônia e tal. Então é uma destruição ambiental. Esse crescimento do agronegócio só aumenta ou só beneficia, não é, os produtores de grãos. Isso engorda o bolso deles, as contas bancárias deles, mas não melhora a qualidade do alimento para a população do Piauí, não se reflete no aumento da alimentação, né, e redução da fome a partir do agronegócio, não tem benefícios, os benefícios são mínimos para o Estado em termos de recursos e em termos de emprego. Então nós vamos inverter a lógica. A nossa política é a inversão da lógica. O investimento é na agricultura familiar, com isenção de impostos, inclusive, né, com financiamento, com crédito público, né? É essa saída que nós estamos discutindo com a classe trabalhadora nessa eleição. Nós estamos entrevistando Geraldo Carvalho, candidato a governador do PSTU. Muito se diz que só ganha a eleição quem tem dinheiro. E se fala muito em estrutura. Esse partido tem estrutura, este candidato tem estrutura, este não tem. O que tem estrutura tem votos, o que tem menos estrutura tem menos votos. Então, como driblar esse sistema, esse processo em que o eleitor ele termina vendendo seu voto, ele termina votando a partir da indicação de uma liderança que, por sua vez, fez uma negociação envolvendo dinheiro. Eu digo de um candidato como o senhor, que vem de um partido que, mesmo se quisesse, não teria dinheiro para comprar o voto. É contra a nossa concepção, é uma questão de concepção mesmo. Por isso que nós apresentamos um programa, né, um programa mínimo, voltado para o enfrentamento dos problemas básicos, que é o desemprego, que é a fome, que é a violência, a questão da saúde, da educação e as áreas sociais de um modo geral. Mas é um programa que a gente discute com a finalidade de aglutinar a vanguarda da classe trabalhadora, de aglutinar a classe trabalhadora, unificar a classe trabalhadora em torno desse programa, que será modificado à medida em que essa unidade se cresce e se fortalece, né, para que a gente possa enfrentar. Não tem como enfrentar
a situação hoje sem uma forte unidade da classe trabalhadora, com independência de classe. Por isso que a nossa candidatura tem independência de classe. Ela não tem aliança com os empresários, com os banqueiros, porque a gente sabe quem é que leva a vantagem em alianças desse tipo. Eu vou dar um exemplo. Nós temos duas candidaturas principais aqui no estado, que se dizem principais, né? Que na verdade tem o mesmo programa. O Piauí tem 224 municípios, portanto 224 prefeitos, 224 vice-prefeitos, milhares de vereadores, 30 deputados estaduais, 10 deputados federais, 3 senadores. Essas duas máquinas eleitorais aglutinam em torno de si parte desse aparato, constrói verdadeiros aparatos eleitorais, máquinas eleitorais, que vêm durante a campanha prometendo o paraíso aos trabalhadores, mas depois da eleição, ele joga os trabalhadores na caverna do dragão. Não tem saída, porque essas alianças, essas coligações, qualquer que seja eleita, vai ratear o orçamento do Estado entre eles, entre os aliados. Não vai sobrar orçamento, não vai sobrar dinheiro para a Universidade Estadual do Piauí, não vai sobrar dinheiro para investimento na política de mulheres, para a proteção das mulheres. Esse final de semana nós tivemos 4 mortes de mulheres violentas no estado do Piauí, uma segunda gravidez por estupro de uma criança de 11 anos. É inaceitável. Então, seja eleito uma máquina eleitoral ou a outra dessas que estão aí, né, do Silvio e do Rafael, nós vamos ter a continuação e o crescimento desse estado de coisas no estado do Piauí. Candidato, e a classe trabalhadora, ela tem compreendido essa mensagem? Eu questiono porque o desempenho eleitoral do PSTU no Piauí e no Brasil não é dos melhores, inclusive em âmbito nacional. O PSTU não tem eleitos. Essa mensagem ela tem chegado aos trabalhadores? Há alguma perspectiva de eleição futura? Porque nós já falamos do PSTU participando de diversas eleições e o que parece é um cenário estagnado, pelo menos no que diz respeito ao resultado das urnas. Então, pelo que o senhor tem percebido, a classe trabalhadora ela tem aderido, ela tem entendido essa mensagem? O que está faltando para o PSTU ter um melhor resultado, não só no Piauí, mas também em âmbito nacional? É isso que eu estou dizendo, França. É preciso ter paciência e é preciso construir uma unidade da classe. E essa unidade da classe trabalhadora só será construída a partir da sua vanguarda. Então, é um programa que busca a unidade da vanguarda e a unidade da classe. É um programa para enfrentar essa situação. Ela não será enfrentada de outra forma. Não nos interessa sair comprando voto, montar uma aliança com os partidos fisiologistas que tem aí, com as máquinas eleitorais que tem aí, eleger um deputado, eleger um vereador, vai só se envolver no mesmo lamaçal de corrupção que está aí instalado, né? Então, nós não podemos compactuar com isso. O PSTU quer convencer, e estamos no Brasil inteiro, dialogando com a classe trabalhadora, com toda a paciência. É preciso, você não pode querer também que a gente vá, de fato, agora concorrer, disputar a consciência da classe com esses dois aparatos aí, que inclusive usa a questão material mesmo, como o Ari se referiu, a compra de voto. Essas máquinas, elas se expressam e se manifestam na campanha eleitoral através da compra de voto. Olha a quantidade de pessoas que eles contratam para balançar a bandeira, a quantidade de pessoas que eles contratam para entregar santim. Mas nós dizemos, é errado os trabalhadores e as trabalhadoras votarem nessas candidaturas que negam o emprego, que negam a alimentação, que negam a saúde, que negam a educação, é um tiro no pé. Hoje, você votar no Silvio Mendes porque está com a bronca em relação ao PT, é um tiro no pé, porque são duas máquinas eleitorais que não têm diferença. As duas estão dizendo, vão fortalecer o agronegócio. As duas estão dizendo, vão dar mais isenção de impostos para as empresas. Não vai ter dinheiro do orçamento público para o investimento na geração de emprego, para o investimento na UESP, na nossa universidade estadual, que agora sofre. Os docentes estão fazendo uma campanha contra
a transformação de 40% da carga horária dos cursos presenciais em educação à distância. E isso é transformar a nossa universidade estadual num escolão, num centro de educação à distância. Isso é a destruição da educação pública. Nós precisamos barrar isso. Então, a nossa campanha, além de fazer o contraponto nessas questões, dialoga com a classe trabalhadora. É preciso que a classe veja qual é o programa. Não para a eleição imediata, talvez não seja uma eleição imediata, mas é a construção de uma alternativa fortalecida nas lutas, nas ruas, no dia a dia, não é? Nas greves da educação, como nós vimos agora, né? Nas greves gerais da classe trabalhadora, mas que também faça esse contraponto nas eleições, disputando a consciência e disputando o voto. A classe trabalhadora tem alternativa nessa eleição. Geraldo Carvalho, 16, com professora Gera, vice. E para a presidência da República, a Vera Lúcia, 16. Candidato, o senhor citou aí casos de violência contra a mulher, contra adolescente também. E a segurança pública vem sendo apontada nas pesquisas como um dos principais problemas na visão dos piauienses. Como resolver esse problema? Os candidatos que o senhor citou, Silvio Mendes, do União Brasil, e Rafael Fonteles, têm apontado aí como solução principal um aumento no efetivo, né, dos homens, que a gente tem um déficit aí de cerca de entre 5 e 6 mil homens na Polícia Militar. No caso do seu governo, qual seria o caminho para dar mais segurança aos piauienses? Arimatea, não adianta você aumentar o efetivo, você aumentar a quantidade de armas e você matar mais jovens pretos e pobres da periferia das cidades. Isso não resolve o problema. O problema é social, o problema não é de polícia. Precisamos é investir, o Estado precisa ser desprivatizado. O Estado foi tomado pelas empresas, está aí as terceirizações dentro de todas as repartições do Estado, está aí as coligações que eu disse, as máquinas eleitorais que são montadas, né, e que depois da eleição vão ratear o orçamento para a manutenção dos seus privilégios e para enriquecimento de políticos e de empresários. É isso que funciona. Nós estamos dizendo, é preciso, de forma preventiva, investir em políticas sociais. É preciso investir na geração de emprego para a juventude. A juventude não tem política, está abandonada. Não tem esporte, não tem lazer, não tem cultura, não tem escola, não tem perspectiva de trabalho. Olha, Ari, uma das coisas que eu tenho escutado muito, que dói o coração, eu sou professor e tenho uma sensibilidade muito grande, mas a gente tem, rapaz, os pais e as mães, o que pedem pra gente, sabe o que é? Emprego para os seus filhos, trabalho para os seus filhos, sabe? Oportunidade para os seus filhos. É isso que é pedido, sabe? Aonde você vai, porque as pessoas terminam a graduação, terminam o ensino médio, terminam um curso técnico e não tem onde trabalhar, não tem perspectiva nenhuma. É preciso mudar essa ladainha, essa situação que está aí e que só se agrava, só tem perspectiva de agravamento e não de solução. Então, para a questão da segurança, além das políticas públicas que devem ser aplicadas pelo Estado, nós precisamos mudar a concepção de polícia. Nós precisamos ter uma polícia comunitária, uma polícia humanizada, uma polícia única, não é? Descriminalizar, desmilitarizar. Essa questão é a questão central, é o foco. Não é? Nós não podemos tratar isso, a pobreza e a delinquência, como um caso de polícia, isso é um caso, até porque eu tenho dito assim, outro dia eu vi um candidato, o candidato Diego, dizendo que vai matar bandido, e eu quero perguntar para ele quais são os bandidos que estão na lista dele, se os bandidos do Planalto estão na lista dele, se os bandidos do MEC estão na lista dele, se os bandidos dos palácios engravatados estão na lista dele. Porque se for só os pobres da periferia, isso aí já acontece, né? Isso não é política. Então, é preciso... a polícia hoje, ela serve ao Estado. Aliás, é bom que se diga, nossa polícia foi criada na ditadura militar, ela foi criada para matar. Então, por isso que até hoje ela funciona assim. É por isso que todos os candidatos tradicionais dizem, vão botar mais policial, botar mais arma, ou seja, matar mais gente.
Não é isso. Né? É preciso desmilitarizar a polícia, ou seja, tirar a polícia do controle do Estado e colocar a polícia sob o controle da sociedade. Em cada distrito terá um conselho popular. Os comandantes serão indicados pela comunidade. Os soldados, os praças, terão direito à sindicalização. É preciso transformar a polícia numa polícia da sociedade e não uma polícia do Estado como é hoje. Candidato, com a mini-reforma eleitoral surgiram uma série de novos impeditivos para os partidos menores, como exemplo a cláusula de barreira. Então o PSTU, que por exemplo já tinha um tempo de propaganda na TV e no rádio bem curta, hoje em dia não tem. E também as TVs, as emissoras não são obrigadas a convidar o partido para os debates. O senhor sente que sua candidatura é boicotada e o PSTU de modo geral? A eleição é antidemocrática. A gente sabe que a eleição é um instrumento de manutenção dessa ordem. É para passar a ideia de democracia. Mas não tem democracia. Não tem democracia numa eleição cujo resultado é determinado pelo poder econômico, pelas grandes máquinas eleitorais, como eu disse aí. Né? Então, nós não temos tempo na televisão, né? Nós somos um partido pequeno. Como é que se faz uma campanha num estado desse, da dimensão do estado do Piauí, para disputar a consciência, porque nós temos um programa e um programa reflete uma consciência e nós queremos dialogar com a consciência da classe trabalhadora, né, com esse programa? Como é que faz isso sem o acesso amplo à imprensa, aos meios de comunicação? Não é possível. Os candidatos que estão aí, né, bem posicionados nas pesquisas, eles estão construindo suas máquinas eleitorais e ocupando os espaços na imprensa desde quando? Há anos. Nós começamos há 2 meses atrás. A gente tem uma aparição mínima. E mais, a TV, os meios de comunicação não são obrigados a chamar todos os candidatos. É verdade, a lei não obriga a chamar todos os candidatos. Mas ela também não impede. Essa própria TV aqui, desse grupo aqui, já fez um debate com todos os candidatos. E é assim que deve ser. É o mínimo que pode acontecer. Né? É que durante os debates da campanha eleitoral, todos os candidatos possam ter a oportunidade de expressar o seu pensamento e o seu programa, para que a população possa escolher de forma mais livre possível, né? Já que o poder econômico impede essa liberdade plena, né? Para se posicionar durante a eleição. Candidato, vamos falar do serviço público, da eficiência do serviço público e das demandas dos servidores. Os servidores sempre têm demandas por melhoria salarial. Muita gente reclama da reforma da Previdência do Estado, que impôs ali um desconto para quem já é aposentado, né, que pagou, contribuiu durante a ativa e agora continua contribuindo, mesmo estando aposentado. Como governador, há uma limitação orçamentária para atender todos os pleitos, todos os pedidos. Nós veríamos greves de servidores pedindo aumento salarial numa gestão de Geraldo Carvalho? Eu espero que sim. Porque a greve é o quê? A greve é um direito constitucional, né? E só está na Constituição porque existe uma relação de desigualdade entre o patrão e o empregado. Então, a greve é um direito que está lá na Constituição para, em determinados momentos de um desequilíbrio muito grande, esse direito possa ser utilizado para reduzir, para equilibrar mais essa relação entre patrão e empregado. Então, quando isso acontece, é uma manifestação de que a relação está desigual. Então, é preciso que os trabalhadores tenham liberdade para expressar isso. Agora, nós não vamos fazer o que o governo fez, o último governo, né, que não pagou o piso salarial dos professores, né, que não pagou o piso salarial. Desde 2019, a educação estadual não recebe o piso. A educação estadual, os profissionais da educação, têm uma diferença do Fundef, um precatório, que é uma diferença de 97 a 2006. Esse dinheiro veio para a conta do Estado. O Estado já gastou, era 1 bilhão e 650 milhões. O Estado já gastou 300 e tantos milhões, mas ainda tem 1 bilhão e 300.
A justiça já disse que 60% disso é devido aos profissionais da educação e o governo não paga. E o Rafael não paga como secretário de Fazenda. O Hélito não pagou, Regina não pagou, sabe? Então nós não vamos fazer esse tipo de coisa, porque o piso é o mínimo que deve ser cumprido. Da mesma forma, em relação à saúde, os servidores públicos, os serviços públicos hoje, o orçamento minguado que tem para os serviços públicos, ainda parte dele é abocanhado pelas empresas, pelas terceirizações, pelos aliados dessas máquinas eleitorais que eu estou falando. Eles se apropriam do Estado, depois eles vão botar as empresas dele para pegar o dinheiro, o orçamento dos serviços públicos. E como o maior orçamento é saúde e educação, é o mais cobiçado, e é para lá que eles vão. Tá certo? Então, nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos também reduzir a jornada de trabalho para 6 horas, sem redução de salário, como forma de gerar emprego. Vamos criar 2 turnos no serviço público. Né? Com isso, você gera mais empregos. Né? Então, um turno de manhã, um turno à tarde, tá certo? Com 6 horas diárias, sem redução do salário. Então, é preciso investir no orçamento público, é preciso investir nas políticas públicas, é preciso investir no Estado, desprivatizar o Estado. Candidato, mas no caso, esses 2 turnos no serviço público e sem redução do salário, eles não impactariam, por exemplo, na lei de responsabilidade fiscal? Porque como o Aristou tem um teto de gastos a ser cumprido, tem o limite com gastos com pessoal que é estabelecido pela LRF. Como equacionar uma gestão no molde que o senhor apresenta com o que é determinado pelo Poder Central, pelas leis que já estão em voga no nosso país? Primeiro que nós vamos questionar essa lei. Né? A lei de responsabilidade fiscal, a questão fiscal, não pode prevalecer sobre a questão da vida. Né? Porque tem pessoas morrendo por falta de investimento na saúde, na educação, na alimentação, na segurança, né? Em nome da lei de responsabilidade fiscal. Qual é o objetivo da lei de responsabilidade fiscal? É assegurar que o Estado pague dê metade do seu orçamento para os banqueiros. Todo ano, metade do orçamento público vai para o bolso dos banqueiros. Então, só sobra a outra metade. Da outra metade, 20 e poucos % é da Previdência. É para a Previdência. Então, sobra o quê? Para a saúde, a educação e as demais áreas sociais. É por isso que o orçamento das políticas, das áreas sociais de 2010, 2014 para cá, caiu. De todas as áreas sociais, incluindo saúde, incluindo a educação. Então, é preciso manter uma outra relação. É preciso acabar com as isenções fiscais. É preciso fazer uma auditoria na dívida pública. É preciso acabar com os privilégios da Assembleia Legislativa e de outros órgãos. Eu já comparei o orçamento da Assembleia com o orçamento da UESP. É inaceitável. A UESP atende 18 mil pessoas, né? E a Assembleia tem 30 deputados. A Assembleia tem o orçamento que é o dobro do orçamento da UESP. É manutenção de privilégio com 30 deputados. É inaceitável. Agora eu faço a comparação com o Tribunal de Justiça. O orçamento do Tribunal de Justiça é 600 milhões. É 100 e poucos milhões a mais do que o da Assembleia. E ele cobre o Estado todo. Olha a máquina que é necessário para atendimento lá das pessoas que estão no interior do Estado e não tem a estrutura necessária. Então, tem muita coisa aí que precisa ser resolvida na questão da gestão dos recursos do orçamento. Uma última pergunta para o candidato a governador Geraldo Carvalho, segundo sabatinado aqui por mim e pelo jornalista Francis Teixeira. O senhor tem criticado nos debates a atuação dos deputados estaduais, mas vai ser complicado para o senhor governar sem uma maioria legislativa. Eles podem ali trancar a sua governabilidade, né? Tornar a vida de um governador bem mais difícil. Então, qual será essa relação com os deputados? É por isso que eu digo, Ari, que a necessidade da unidade da classe trabalhadora, da unidade daqueles que precisam fazer as transformações. Porque é essa unidade, a força dessa unidade que vai dialogar com a Assembleia Legislativa e com todas as estruturas e as forças desse Estado. É necessário fazer isso, é uma questão de necessidade. O que nós não podemos é continuar assistindo
a morte de pessoas diariamente, por fome, por violência, seja do Estado, seja das facções. Não é possível continuar meia dúzia de pessoas com os empresários se apropriarem do orçamento do Estado e deixar a população ao Deus dará. Não é possível isso. Então nós vamos enfrentar com unidade da classe trabalhadora, da população, com quem está da metade da pirâmide para baixo, certo? Para dialogar com a Assembleia e para forçar a Assembleia. A vontade de 30 parlamentares não pode prevalecer sobre a vontade de milhares de pessoas, milhões de pessoas. Nós temos cerca de 2 minutos, então eu gostaria que o senhor, agradecendo a presença do Franz Teixeira, editor de política aqui do Jornal Meio Norte, nesses 2 minutos o senhor reforçasse aí para para a nossa audiência, ouvintes e telespectadores, a sua mensagem e aproveitasse para pedir o voto, se o senhor quiser. Claro que eu quero. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, né? E nós estamos, quero dizer para as pessoas, né, em especial minha categoria, eu sou professor, e quero me dirigir aqui aos trabalhadores e às trabalhadoras da educação, né, que a alternativa para fortalecimento da educação pública, da defesa da educação pública, é o 16. É o voto no dia 2, no 16, Geraldo Carvalho. Não é o voto nas outras candidaturas. Não vai fortalecer. Não estou dizendo que nós vamos ganhar a eleição, mas eu estou dizendo que nós precisamos fortalecer uma alternativa para a classe trabalhadora, para o fortalecimento das suas lutas. E é essa alternativa que nós estamos difundindo nessa eleição é Geraldo Carvalho 16, Vera Lúcia, presidente 16. Nós temos uma bancada de senadores, uma bancada coletiva, Senado, professor Gervásio, professor Romildo e o Tibério César, com o número 166. Temos a nossa deputada federal, Afrânio Jesus, uma jovem estudante lá de Piripiri. Nossa deputada estadual, professora Yara Ferri, uma guerreira da educação estadual. E a gente pede, nós não estamos na televisão, na propaganda, as pessoas estão sentindo a nossa ausência, têm nos perguntado e a gente tem dito, mas estamos nas redes sociais. Estamos nas redes sociais, Geraldo PSTU 16, procure o nosso número, procure o nosso programa, lá você vai encontrar as nossas ideias e venha construir conosco essa unidade necessária da classe trabalhadora, né, dos desempregados, dos aposentados, da juventude, para que a gente possa ter, num curto prazo, num médio prazo, uma sociedade e um governo da classe trabalhadora. Até hoje nós não tivemos 500 anos de colonização no Brasil, nós nunca tivemos um governo verdadeiramente da classe trabalhadora, nem no Brasil, nem no Piauí. E é isso que nós estamos construindo. Muito obrigado ao candidato Geraldo Carvalho pela disponibilidade de conversar com a nossa audiência. Muito obrigado a você também, mais uma vez, Franz Teixeira, e até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado. E olha, o candidato, ele citou durante a sabatina o caso, né, da criança que foi vítima de estupro pela 2ª vez em um ano. Ela tinha sido estuprada por um primo de 25 anos em um matagal próximo da casa dela. Essa criança, ela mora na zona rural de Teresina. A mãe não consentiu o aborto. Ela teve o bebê, apesar de estar correndo risco de vida, ela teve o bebê. E ela foi estuprada uma 2ª vez. O suspeito agora é um tio. E o Felipe Reis traz pra gente esse caso chocante. A polícia está investigando o caso. Os agentes da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, ouviram o pai da menina